Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar a saúde dos olhos. Eu estou recebendo mais uma vez aqui no estúdio o Dr. Márcio Moreira, que é oftalmo. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Márcio. É sempre um prazer estar e poder ajudá-los. E, por favor, fala um pouquinho para a gente sobre oftalmologia, a parte clínica, a parte cirúrgica. A oftalmologia é uma especialidade da área médica que nos últimos anos vem sendo acrescida de muita tecnologia, como outros setores da sociedade. Então, existem na oftalmologia princípios básicos, antigos, que são mantidos ainda até hoje como muito atuais e funcionantes e muito utilizados, assim como os eventos tecnológicos que a gente dispõe hoje, que são muitos também em favor da saúde ocular. Então, a oftalmologia hoje ela tem essa característica de associar uma parcela de coisas antigas com coisas modernas e com isso a gente vai tentando ajudar a sociedade. Agora, existem muitos problemas de olhos, né, Dr. Márcio? Eles podem ser prevenidos naturalmente no decorrer da vida? O aspecto e o caráter preventivo dentro da oftalmologia hoje, ele vem sendo muito utilizado e vem sendo muito cobrado até por parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Porque é tudo aquilo que a gente buscava num tempo atrás e que agora vem sendo viabilizado com os projetos e os protocolos de prevenção, que vão desde o nascimento até uma idade maior. Então hoje a oftalmologia preza muito pela prevenção. Quer dizer, um exemplo disso que o senhor está falando para mim, por exemplo, é o teste do olhinho, que agora é obrigatório nos bebês, né? Isso ajuda bastante vocês oftalmologistas a detectar desde cedo aquele nenenzinho que vai ter uma possibilidade de problema ou que já nasceu com problema? Um dos problemas maiores em termos da pediatria é a questão do silêncio. A criança não fala, a criança não manifesta, não havendo uma estrutura montada para esse tipo de cautela e cuidado, as crianças nasciam às vezes com problema e isso não era detectado em tempo hábil. O Ministério da Saúde houve por bem criar um processo de um protocolo e que hoje foi criado o teste do olhinho, onde você tem um pediatra que bem treinado, capaz de fazer a avaliação da criança, já faz na própria maternidade. Se não tem, é orientado para que a criança, a família leve a um oftalmologista logo no primeiro momento. Ou, de uma forma consorciada, às vezes os pediatras fazem uma avaliação preliminar e recomendam à família que num prazo de pelo menos em 30 dias depois da alta da criança, essa criança seja avaliada por um oftalmologista. Então o teste do olhinho seria o primeiro momento de avaliação da criança ao nascer. Aí vem a Organização Mundial de Saúde, cria um outro protocolo que a gente também vem adotando hoje. Examine essa criança novamente entre 4 e 6 anos de idade, porque algumas patologias que não surgiram no primeiro momento do nascimento podem surgir nessa agora, como estrabismo, algumas anormalidades de grau mais num olho do que no outro. E isso daí, novamente, nesse momento, a criança não manifestando que ela percebe ou relata aquela dificuldade, a família também não leva a uma avaliação, porque a criança não tem queixa, a criança desempenha um bom papel visual na escola, um bom rendimento na escola, mas às vezes ela pode ter alteração visual em um olho apenas, e só é descoberto quando ela vai ao oftalmologista. Passadas essas duas fases, a criança já ganha a infância, pré-adolescência, já tem capacidade de avaliação. E nessa capacidade de avaliação ela manifesta, não estou enxergando bem, estou com dor de cabeça. A professora ajuda porque chama a família e diz, olha mãe, seu filho falou que não está enxergando legal. Então, principalmente quando ele está mais afastado, acho bom levar para uma avaliação. E aí começa aquela rotina que a gente preconiza para a adolescência e para o adulto, tanto o jovem como o adulto de uma idade mais avançada, em que passe a rotina, adotar a rotina de fazer a avaliação pelo menos a cada 2 anos. Quando o paciente tem problemas já conhecidos, ele pode fazer essa avaliação até anual ou de 6 em 6 meses, dependendo da situação.
Agora, o senhor falou de um problema que é o estrabismo, né? Na criança é mais comum do que no adulto. Agora, é tratável, doutor Márcio? É corrigido facilmente? Existem dois tipos de estrabismo. Eu diria até três. Existe o estrabismo fisiológico, que é importante a gente colocar isso para a sociedade como um todo, que é um estrabismo que a criança pode apresentar até os 2 anos de idade. Aquilo não é doença, é uma instabilidade neuromuscular dos olhos, que eles ainda não estão muito bem, como é que se diz? A palavra seria sintonizados, sincronizados, essa seria a palavra melhor. E a criança vai desenvolvendo isso até uma faixa de idade de 2 anos. Mas mesmo quando a criança mantém esse tipo de alteração, que a gente pode considerar como fisiológico, é interessante que ela seja acompanhada por um oftalmologista. Por quê? Só o profissional poderá, na sensibilidade e no conhecimento, dizer, olha, já saiu um pouco da regra, já virou patológico, e com isso os tratamentos seriam preconizados. Numa fase mais adulta, por questões de trauma ou neurológico, ou até mesmo associado a diabetes, o paciente também pode apresentar um tipo de estrabismo, mas aí já é uma categoria à parte. Hoje, o estrabismo ele tem tido muito menos mal à sociedade, às crianças como um todo, porque hoje tem-se uma estrutura médica muito melhor do que do passado. Então hoje o acesso é mais fácil, hoje a avaliação é muito mais rápida e hoje também existe um conceito por parte da sociedade de que isso não é uma brincadeira da criança, a criança realmente está com uma alteração. Enquanto a gente vê hoje pessoas já adultas que perderam o olho, a visão na infância por uma falta de cuidado, vamos colocar assim, hoje em dia a coisa já é diferente. Então hoje o que acontece? Avalia-se precocemente, trata-se precocemente, resolve-se precocemente e diminui a quantidade de danos. Esse é o aspecto preventivo das coisas. Quanto mais cedo você descobre, mais cedo você preconiza o tratamento adequado, mais rápido você recupera, menos dano para o futuro. E o tratamento cirúrgico seria uma das indicações? A divisão entre tratamento cirúrgico e tratamento clínico para o estrabismo não é uma questão de tempo, já é uma questão de tipo de estrabismo. Existem 3 tipos maiores de estrabismo. Só resolve com óculos e não precisa de mais nada. Tem um segundo que só resolve com cirurgia. E tem um terceiro que mistura. Uma parcela você resolve no óculos, o que falta resolver você resolve na cirurgia. Esses são os tipos maiores, mais frequentes de estrabismo. Agora, o exame de fundo de olho é essencial, né? Pode detectar várias doenças, né? A avaliação de fundo de olho, ela é adotada sistematicamente de maneira preliminar em toda consulta oftalmológica. Então, o exame de fundo de olho preliminar, básico, é feito em toda consulta. Quando o paciente apresenta alterações nesse exame preliminar que o oftalmologista percebe, ou quando ele tem uma doença associada que normalmente leva a alterações de fundo de olho, aí você faz uma modalidade diferente de fundo de olho, que aí já é numa condição que você pinga colírio, dilata a pupila, usa equipamentos especiais não só para visualização, mas também para documentação, porque nós temos aparelhos que você examina o fundo de olho e tira fotos desse fundo de olho, e que com isso você vai vendo o grau de comprometimento que essa retina tem nesse paciente. Quer dizer, é essencial que se vá ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. As doenças, elas não mandam recado. Algumas até mandam, no sentido de avisar que, olha, eu estou com uma coisinha aqui, já existe um grau de alteração e você vai descobrir na avaliação de rotina. E quando, como eu disse anteriormente, se você descobre de uma maneira precoce preliminar, você age de uma maneira precoce preliminar. Então, muitos danos você pode evitar se você adotar a sistemática de rotineiramente ir ao oftalmologista. Agora, doutor Márcio, existem alguns sinais e sintomas que, às vezes, a pessoa enxerga até bem, mas que podem indicar que é necessário procurar um médico em função de ter um problema de vista? Uma delas é a questão da ametropia. A ametropia significa um defeito no olho motivado pela presença de um grau. Esse grau, ele pode ser pequeno ou maior. Quando pequeno,
e o paciente não manifesta queixas, principalmente as de dificuldade de enxergar e dor de cabeça, ele pode até conviver com esse grau, como uma série de pessoas por esse mundo afora aí convivem. Agora, a partir do momento que ele tem a queixa, aí ele tem que recorrer ao uso do óculos para compensar essa dificuldade e com isso eliminar a queixa. Aí, se vai ao médico, eu estou perguntando ao senhor, até porque eu tenho que falar a verdade, ele é o meu médico há muitos anos, né? E a gente, no dia a dia, as pessoas comentam isso. Eu acho que eu estou com dor de cabeça, mas pode ser. Geralmente, a dor de cabeça, sem uma causa determinada, pode significar um problema de visão. Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, nesse espaço, até orientar as pessoas que há um hábito normal de que a dor de cabeça esteja associada à questão visual. Mas, normalmente, tem um detalhe nesse meio de caminho que é importante a gente mencionar, é que a dor de cabeça associada a defeito visual normalmente surge quando você pratica uma atividade visual mais intensa. Então, por exemplo, se você tem um determinado grau, mas se você não está fazendo nada que force a visão, às vezes você não tem queixa. Agora, quando você tem uma situação em que você tem uma atividade visual, seja ela qual for, para longe ou para perto, sente dor de cabeça, para um pouco a atividade, melhora a dor de cabeça, volta à atividade, volta a dor de cabeça, 99% dos casos está associado a um defeito visual e a necessidade do uso de óculos para ajudar. Aí, correr para o médico. Aí faz essa avaliação, vê se é só isso, porque grande parte das vezes a oportunidade de ter o paciente no consultório é muito legal, porque é a oportunidade que a gente tem de dizer assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí você descobre patologias do paciente que ele foi lá por uma coisa e você descobre a outra. Mas quando existe a queixa, o ideal faz uma avaliação daquele aspecto da queixa e outras coisas associadas para a gente tratar aquela da queixa e ao mesmo tempo pesquisar e ver se encontra alguma outra questão patológica no paciente. Ok, eu vou para o intervalo comercial, mas antes fica com uma dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Alô, Márcia, todos vocês que nos assistem no Falando de Saúde. A dica de hoje são as doenças diarreicas. É importante que nesse momento, seja no verão ou no inverno, qualquer diarreia, ela traz um transtorno muito grande para uma família, seja para uma criança, seja para um adulto, até mesmo quando existe um surto numa casa de doença diarreica. Quando que a gente tem que reconhecer que é um problema mais leve ou quando que a gente tem que reconhecer que é um problema mais grave? Primeiro é importante a gente separar das intoxicações gastrointestinais da disenteria, que é a infecção intestinal. As intoxicações gastrointestinais, geralmente, elas são quadros de diarreia, dor abdominal, né, que não tem febre, que não tem um quadro mais grave. Já a infecção intestinal, ela tem um quadro mais grave, que vem com sangramento, tenesmo, que é dor forte ao evacuar, né, um quadro de febre alta, toxemia, aquela pessoa que você vê que está com cara de bastante doente. E aí, quais são as dicas fundamentais nesse momento? Em primeiro lugar, a gente tem que o principal transmissor dessas intoxicações intestinais, da infecção intestinal, muitas vezes é o alimento que a gente consome. E principalmente no período de verão, existe um pouco menos por conta do calor, e um pouco menos de cuidado, uma vez que a gente vai para a praia com uma grande quantidade de pessoas. E a dica qual é? Evitar consumir alimentos, principalmente carne, miúdo de frango, né, mal passado. Evitar, tem que ter certeza que os ovos foram bem cozidos, porque ovos que foram mal cozidos ou crus, eles podem predispor a intoxicações severas com até mesmo quadros de surtos numa casa, com muitos casos, né? Lembrar que o alimento, logo depois de ser consumido, deve ser colocado logo em geladeira. A temperatura alta estraga os alimentos na maioria das vezes. Tá? Outra coisa extremamente importante é ingerir muito líquido. Independente de estar com diarreia ou não, a gente tem que tomar muito líquido, estar sempre bem hidratado, né? E também evitar o consumo de alimentos que a gente percebe que ele não está bem lavado, né? Então tem que lavar bem as verduras, né? Na dúvida, você pode colocar uma solução de vinagre junto com água, para que a gente possa matar todos aqueles micróbios que causam transtornos para a gente. E de uma forma geral, né? Caso eu tenha algum quadro de intoxicação alimentar ou de infecção intestinal,
nós temos que, em primeiro lugar, tomar muito líquido, tá? E lembrar que nas crianças pequenas a gente pode usar a terapia de reidratação oral, que é o soro caseiro, né? E a gente pode até montar ele em casa, usando uma colherzinha de chá de açúcar e uma pitada de sal com um copo d'água. A gente pode fazer isso, caso a gente perceba que a infecção não está melhorando, que o quadro diarreico persiste, a gente tem que procurar um médico para conversar com ele, pedir para ele examinar a nossa criança, porque a criança desidrata muito rápido. A vida na forma mais sublime, com a clareza dos aparelhos Siemens. Se você precisa de um aparelho auditivo para melhorar a sua qualidade de vida, procure o Centro Auditivo Cine, Rua 13 de Maio, número 286, Loja 12, Edifício Medical Center, Térreo, Centro, Campos dos Goitacazes. Telefone 22 2733 0328. E-mail eleonardo@casine.com.br. Siemens é audição com qualidade. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Do dia é dia de Dil. Drogaria Dil. Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem. Pois é, eu falei que era rapidinho o nosso intervalo comercial e a gente vai continuar aqui esse papo gostoso com o Dr. Márcio Moreira, que é oftalmo. Dr. Márcio, quais os maiores problemas hoje de visão dos jovens, por exemplo? Em jovens, a questão maior ainda é a ametropia, que é a questão da ocorrência de graus. Hipermetropia, astigmatismo, miopia ou a associação deles entre si, que normalmente levam o paciente a queixas como dificuldade de visão para longe ou a dor de cabeça, ou associados, a dificuldade mais a dor de cabeça. Numa avaliação não tão complexa, você determina o grau, feitura do óculos, uso do óculos em tempo integral ou nessas atividades, e com isso você compensa a dificuldade do paciente, elimina-se a queixa. Não elimina o uso do óculos, porque ele é necessário como instrumento de, não de correção, mas de compensação. Mas a partir desse momento o paciente passa a não ter a queixa. Isso em termos de jovens. Saindo da juventude, a questão visual já tem uma pitada de alguns aspectos patológicos que você pode ter associado, porque aí são doenças que comprometem a qualidade de visão, que não tem uma ocorrência tão frequente na juventude. Aí você tem que jogar de acordo com o tipo de doença e as suas características. Agora, hoje em dia são comuns as cirurgias que usam o laser, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho isso para a gente, como é que é o uso do laser hoje? O uso do laser na oftalmologia, ele tem sido hoje cada vez mais frequente. Principalmente porque com o advento da multifuncionalidade do laser, a gente vem hoje tendo laser na correção de cirurgias de correção de grau, você tem o laser hoje na cirurgia de descolamento de retina, você tem o laser hoje no tratamento da retinopatia diabética. Então você tem vários tipos de utilização do laser na área oftalmológica. Então o laser hoje é uma coisa muito frequente dentro da área oftalmológica. Agora, essa cirurgia é realizada uma única vez ou tem que ser feita a manutenção, digamos, periódica dessa cirurgia? As cirurgias para a correção de graus, que a gente chama de cirurgias refrativas, elas normalmente são feitas num único evento. O que a gente chama de único evento? É você fazer numa única oportunidade, podendo até, num curto espaço de tempo, você fazer um retoque do laser. Então seria um evento que a gente chama, quando houve a proposta da cirurgia. Mas, por exemplo, se você faz uma cirurgia para correção de grau, até por um momento inadequado de escolha para fazer a cirurgia, porque isso é importante a gente deixar claro que a cirurgia refrativa ela é legal, mas feita num olho bom,
feita num momento legal, numa idade boa. Então, tem algumas coisas que precisam ser respeitadas para que você tenha um bom resultado. Mas você pode ter uma situação onde você tem um paciente que fez a cirurgia refrativa e, por força da própria natureza daquele organismo, esse grau retorna. Esse paciente não poderá ser reoperado, porque esse olho ele não terá estrutura física motivado pela correção cirúrgica anterior do laser de fazer uma nova cirurgia. Então, aí o paciente vai ter que voltar a fazer uso do óculos. Então, é prudente que quem quer que esteja nos ouvindo e pense numa cirurgia dessa, tem que ser na mão de um colega bem preparado para esse tipo de cirurgia, tem que ser feito num local com equipamento de boa qualidade para que tenha um resultado legal e, ao mesmo tempo, o paciente tem que estar no seu bom momento para que a cirurgia seja feita. Aí o resultado é bem mais seguro. Então, trocando em miúdos, nem todo mundo está apto em um primeiro momento a fazer o uso do laser. Eu vou ser um pouco mais radical, nem todo mundo está apto, porque não vai estar em momento algum. A cirurgia bariátrica, por exemplo, vamos usar como paralelo, é uma cirurgia que hoje vem dando uma qualidade de vida assustadora a inúmeros pacientes. Mas não é todo paciente que tem saúde para passar pela cirurgia. Ele pode ter problemas e complicações sérias no ato cirúrgico. Então, como a cirurgia bariátrica, na cirurgia oftalmológica, você precisa de recursos mínimos, capacidade, condições mínimas desse olho de ser submetido à cirurgia. Porque senão ele vai ter complicação da cirurgia, não da doença que ele trouxe de casa. Então, na mão de um profissional bem capacitado, ele vai avaliar esse paciente, vai julgar, olha, você não tem chance de fazer a cirurgia. Ou então vai dizer, você tem boas chances, vamos lá. Agora, a catarata, por exemplo, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o problema da catarata, é uma indicação para se usar o laser no paciente apto. Isso aí é uma história bastante longa e antiga, mas na verdade não se usa laser em cirurgia de catarata. O aparelho que é utilizado na cirurgia de catarata, na verdade, é um ultrassom, que muita gente chama de laser, é a cirurgia de catarata laser, mas aquilo não é um laser, é um aparelho de ultrassom. Então, uma certa época houve uma proposta de utilizar o laser numa etapa da cirurgia da catarata, mas isso já caiu em desuso há muito tempo. Hoje o que se usa, para que as pessoas fiquem sabendo, não é laser na cirurgia da catarata, é um aparelho de ultrassom. Só que ganhou vamos dizer, o domínio popular de que é cirurgia laser. E a gente às vezes tenta falar com o paciente, tenta explicar, mas é mais fácil deixar esse conceito meio que equivocado, mas na verdade é isso. Não se usa laser em cirurgia de catarata, não. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é a catarata, que é relativamente comum, principalmente depois que a gente tem uma certa idade, né? A catarata, ela é uma opacificação de uma lente que naturalmente nós possuímos dentro do olho. Então, todo o processo visual, ele passa por essa lente para que chegue à retina e a informação seja levada ao cérebro. A partir do momento que essa lente ela começa a ficar opacificada, aí começa a haver um prejuízo da entrada de imagem dentro do olho. É como se você resolvesse passar uma esponja de aço no vidro do para-brisa do seu carro e com o tempo você vai perdendo visibilidade. Solução? Troca-se o para-brisa. Então o que a gente faz? A gente retira essa lente natural do paciente, no local coloca-se uma lente artificial. Agora, antigamente, pelo menos, era uma série de requisitos pós-cirúrgico. Hoje em dia, continua esse mesmo cuidado, o paciente ele hoje tem uma qualidade de vida mais quase que imediata pós-cirúrgica? Isso mudou muito, porque a estratégia cirúrgica da cirurgia de catarata mudou muito nos últimos 30 anos. Nós saímos de uma técnica cirúrgica que chamava antigamente de intracapsular, em que você retirava toda essa lente, e passamos hoje, não existia nem nessa época o uso da lente intraocular, quer dizer, essa lente artificial para colocar dentro do olho, para hoje uma cirurgia que a gente chama de facoemulsificação, com microincisão, em que você faz incisões de 2, 3 milímetros no máximo, e você, por aquela incisão, você introduz o ultrassom, você dissolve o cristalino,
aspira aquele cristalino, aquela massa do cristalino, por aquele orifício você introduz uma lente dobrável que se abre dentro do olho e com isso ela vai para o seu lugar e faz o papel dela. Então, eu tenho informações de uma época em que o paciente operava catarata, ele após a cirurgia ele ficava deitado de barriga para cima durante uma semana internado no hospital e aí uma série de coisas e limitações por causa dessa situação, enquanto hoje acontece o que você falou, quase que de imediato o paciente tem uma vida normal. Eu costumo salientar e informar os pacientes com relação a isso daí, que embora a gente saiba que isso pode ser feito, é sempre prudente que a gente tenha bastante cautela, bastante cuidado e bastante reserva até mesmo no pós-operatório da cirurgia de catarata, que hoje é totalmente ambulatorial, o paciente opera e troca de roupa e vai embora para casa, porque as complicações são muito sérias, são muito graves. Então, às vezes, de uma maneira inadvertida, o paciente faz uma atividade ou sofre um acidente por falta de cautela, por falta de cuidados, e com isso você estraga um projeto inteiro, porque aí você vai ter que reposicionar aquela lente, vai ter que substituir aquela lente, você tem aumento de pressão ocular, sujeito a hemorragia, sujeito a infecção, quando você poderia ter se poupado e ter conquistado um resultado bem melhor. Agora, doutor Márcio, mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que também sempre está ao nosso redor, né? Conjuntivite. Existem épocas em que são muito comuns, né? Outras que são esporádicas. Mas quais os cuidados que nós devemos ter com a conjuntivite? Olha, conjuntivite hoje, eu diria que ela é muito comum o ano inteiro. Ela muda de tipos. Cada tipo ocorre numa determinada época. Sendo que no verão, normalmente na época do verão, você tem uma exacerbação da ocorrência dessas conjuntivites, mais por questões atmosféricas, climatológicas, essa coisa toda. E é justamente num período em que, até por força desses fatores, você tem as conjuntivites virais, que são vírus oportunistas que sofrem mutações nessa época e eles têm uma propagação muito grande porque são facilmente propagáveis e, ao mesmo tempo, são agentes que o nosso organismo não tem defesa contra eles. Então, o antibiótico não funciona no vírus, o paciente que está comprometido, ele não tem defesa contra esse vírus, então naquele primeiro momento de 2, 3, 4, até 5 dias, o paciente fica vulnerável à mercê do vírus, até que ele começa a fabricar defesa, aí o vírus encabula. O que a gente chama muita atenção, e aproveita essas oportunidades para a gente falar, é que às vezes, inevitável você contrair a conjuntivite, seja ela viral ou bacteriana. Agora, é muito importante que você não propague. Então, aqueles cuidados básicos de higiene, de reserva, de isolamento do paciente portador da conjuntivite, é muito importante. Eu costumo no consultório, na explicação aos pacientes, e é muito comum essa questão, doutor, eu vou precisar me ausentar do trabalho por causa da conjuntivite. Eu digo, você vai se ausentar do trabalho, procure se ausentar de casa também. Porque se a conjuntivite, ela, em quase 100% dos casos, ela é feita por um contágio físico direto ou indireto, você tem muito mais intimidade física, você tem muito mais contato físico com as pessoas da sua casa do que aquelas do ambiente de trabalho. Então, o que acontece? O cara, não vou trabalhar porque eu estou com conjuntivite, em casa, ele divide a mesma toalha de rosto com a família. Pronto, ele contaminou todo mundo dentro de casa. Por isso é que essas conjuntivites, às vezes, se tornam muito, assim, frequentes e de um acometimento maior dentro da sociedade, e um dos fatores é a falta de uma noção mais correta de como evitar a disseminação da conjuntivite. Porque pela questão da época, ela vai ocorrer. Mas se você pegar aquele paciente, portador de conjuntivite, trancar ele numa bolha, em 3, 4 dias, essa conjuntivite vai estar dissipada, pronto, ninguém mais foi contaminado. E você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. Doutor Márcio, obrigado pela participação, espero que o senhor volte muitas outras vezes, tem muita coisa ainda para a gente conversar, né? E você passa lá no meu blog, olha, blogdemarciabarcelos.blogspot.com, porque a entrevista do Dr. Márcio também vai estar lá depois. E qualquer coisa, o meu e-mail está à sua disposição.
marciatebarcelos@gmail.com. Não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem.